Boa noite, irmãos e irmãs. Continuando aqui a leitura do livro Uma Variedade de Reuniões, de Bruce Einstein, com o tema, na verdade, é reunião de disciplina, né? A partir desse ponto. Uma vez que a pessoa é colocada, abre aspas, colocada fora do meio da comunhão dos santos na mesa do Senhor, é apropriado que isso seja apenso à reunião do partimento do pão. Vemos em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 12 ao 13. Vamos lá, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 5, 12 ao 13. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Olhando para essas reuniões de assembleias que as Escrituras apresentam, e então para a comunhão denominacional na cristandade, nós vemos que a igreja hoje nem mesmo tem essas reuniões nos seus serviços, pelo menos com qualquer tipo de regularidade. A maioria das reuniões que vemos hoje é o que é chamado de culto da família, onde as pessoas se reúnem para ouvir um sermão e adorar o Senhor. Continuando aqui, essa pausa aí, irmãos, é porque eu tenho que voltar na tela do Meet para receber os irmãos, tá? Olhando para essas reuniões de assembleias que as escrituras apresentam, e então para a comunhão denominacional na cristandade, nós vemos que a igreja hoje nem mesmo tem essas reuniões nos seus serviços, pelo menos com qualquer tipo de regularidade. A maioria das reuniões que vemos hoje é culto de culto chamado de culto da família, onde as pessoas se reúnem para ouvir um sermão e adorar o Senhor. Se a ceia do Senhor é mantida, ela é usualmente feita uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, e é parcamente reconhecível em relação ao que lemos nas Escrituras. Por exemplo, o pão inteiro, que é o emblema do corpo de Cristo, é usualmente substituído por hóstias. Também, se reuniões de oração são feitas no meio da semana, há um líder de oração indicado. Reuniões abertas são desconhecidas, bem como reuniões para ações disciplinárias e excomunhão. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão que podem me interromper, trazer um pensamento. Irmãos,
na última quinta-feira, né, que nós estávamos estudando esse livro, e o irmão até perguntou como se daria a questão de tratar, né, a excomunhão de um irmão, né? E o livro até já trouxe aqui também que não é na reunião de partimento do pão, né? Porque o foco é o Senhor. E na sexta-feira, né, no estudo de números de Macintosh, né, se eu não estiver errado, nós estamos tratando da questão da descrença, né, do não não da perda de salvação, mas sim da fé naquilo que a palavra nos exorta, nos consola, nos dirige. E eu fiquei muito pensando sobre esses dois pontos, irmãos, porque foi dito na reunião de quinta que, infelizmente, muitos irmãos, quando são tirados, né, de comunhão, eles não permanecem. E pensando aqui no estudo de sexta-feira, que é de número de Macintosh, eu refleti nessa questão de, de irmãos que não receber a palavra por fé, né? Porque nós estamos num estado de fraqueza e podemos sim ser disciplinados, né? Mas quando eu não ouço, não recebo Deus usando um irmão, uma administração de irmão por fé, eu posso não não dar o crédito, como diz, não comprar, não comprar a verdade. E isso enfraquece o cristão. Você vê, são duas coisas distintas, né? Estamos falando de reuniões de disciplina. Macintosh está lá falando da incredulidade do povo de Israel, do povo terrenal de Deus. Mas, assim, para que a gente possa reconciliar essas duas questões, porque se eu recebo uma disciplina, é porque ela está vindo do Senhor. E eu não continuo congregando, é como se, não sei, não lembro ao irmão, sai por um ouvido, entra por um ouvido e sai pelo outro. É como se estivesse esquentando um banco ali. Porque qualquer um de nós podemos é, ter uma disciplina, ser tirado de comunhão. Então é por isso que nós devemos ter esse cuidado, irmãos. E, e se Deus está usando o irmão, a gente, por fé, a gente tem que estar recebendo a palavra da verdade.
O irmão Jefferson concluiu aí. Sim, Vamos botar uma coisa prática aqui para ver se eu consigo entender, se o irmão pode nos ajudar. Colocar fora da comunhão já foi explicado que seria também aquela exclusão, né? Uma exclusão. E uma ação disciplinar não seria uma exclusão, vamos dizer assim. Quando você, quando um integrante ele não aceita a ação disciplinar e começa a faltar, vamos dizer assim, pela ação disciplinar que foi colocada, ele também comete uma situação de desobediência. Até eu estou tentando fazer uma pergunta, só estou botando o contexto. E quando é excluído e ele não volta mais, ele também deixou de considerar uma verdade que foi exposta para ele e ele não aceitou, porque se ele não voltou, ele não aceitou, né? Então, se as duas estão em desobediência, vamos dizer assim, a primeiro que é a ação disciplinar, ele não voltou mais, mas ele não foi excluído, ele apenas teve uma ação disciplinar. Já na exclusão, né, já está claro, foi excluído. Ele não voltou, ele entendeu que não deveria voltar, não aceitou também o ato da exclusão. Então, como é que nós vamos entender o posicionamento lá de um e outro e o posicionamento dos irmãos na Assembleia para diferenciar a circunstância de um e de outro, ou não tem diferença? Deu para entender? vou, te- é, vou tentar aqui, irmão. O Pois não. que, o que eu quis trazer aqui para os irmãos é que isso serve, esses exemplos que nós lemos e nessas reuniões, que sirvam para a gente estar se julgando. Quando o irmão ele é disciplinado e ele é disciplinado, ele não foi tirado de comunhão e ele deixa de congregar, como tem a passagem, né, que muitos deixam de congregar, né? É uma decisão do irmão. Eu estou falando de não ter dado a, a ação de ouvir por fé. E aquele que foi tirado de comunhão, isso já é uma consequência, tá entendendo, irmão? De que não está comprando a palavra da verdade. Ele ele está ali ouvindo, porque até quando ele não foi disciplinado e nem tirado de comunhão, porque ele estava ali indo nas reuniões. Tá entendendo agora? Eu não sei, eu não sei se eu consegui te responder. A minha fala é para nos julgarmos, para que a gente receba a palavra por fé, né? Sem distinguir irmão A, irmão B, como o irmão falou. Às vezes é o timbre, é o tom da voz, é porque o irmão é baixo, é porque o irmão é alto. Não é isso que a gente tem que tá prestando atenção, e sim na direção que o Espírito está trazendo naquele irmão a cada um de nós. Está entendendo, irmão Nilton? Não é para a pessoa, não é uma questão de estar em disciplina ou ser tirado de comunhão, e sim de a gente receber a palavra, porque se nós estamos aqui
nesse exemplo aqui, de uma reunião informal, mas o irmão que tem lá o exercício da leitura, temos lá na reunião formal a reunião aberta ou a reunião de estudo da palavra. Qual é o efeito? Porque a palavra vem para nos santificar, para nos corrigir, para nos consolar, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Para que a gente possa caminhar nesse deserto por fé, retendo uma esperança viva. Será que eu consegui responder, irmão? Não, com certeza. Eu entendi agora qual foi o caminho que você queria seguir com a explicação. Beleza, grato. Irmão Leones, eu vi aqui, vou colocar aqui, 1 Tessalonicenses 2,13. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que crestes. Quer trazer o pensamento, irmão? Não é porque quando o irmão estava comentando aí, eu entrei já um pouco atrasado, aí não peguei o assunto completo, mas como o irmão trouxe o assunto da semana passada, um pouco da semana passada, eu me lembrei que eu tentei colocar também 1 Timóteo 5,20, que estava dentro do assunto, e esse 1 Timóteo Tessalonicenses 2. 5,20. Esse versículo aí já ajudou bastante. 1 Timóteo 5,20. 5:20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aqui, irmão, é mais depois de já ter chamado o irmão, né, em particular, aliás, não. Que é bom a gente pegar Aí no caso de presbíteros, quando no caso de presbíteros, aí eles têm que ser repreendidos na frente de todos, porque quem mais é dado, mais será cobrado, né? Então, Obrigado, isso mesmo. é nesse sentido aí. Obrigado, irmão. Eu creio, viu, irmão Leones, que aquela passagem de 1 Tessalonicenses é o que se adequa ao que eu estava falando. Mas eu agradeço, irmão. Só um breve complemento aí, Jefferson, é que algo que não é muito rotineiro, não é muito costumeiro, né, na vida das pessoas, quando isso acontece, geralmente não é muito aceito, porque não se é algo do dia a dia, não é do cotidiano, como é uma questão de disciplina ou de excomunhão. Isso não é uma obra estranha, inclusive, né? Nós nunca queremos aceitar, né, o erro, né? Queremos estar bem, né? Sempre diante do Senhor, para agradar ao Senhor, mas e ainda estamos suscetíveis aos erros, mesmo não querendo errar. Então, quando isso acontece, gera uma certa guerra interna e muitos
não querem aceitar. Então, eu acredito que é importante sempre fazer uma reflexão, né, um exercício de pensamento acerca de reconhecer a autoridade que é o Senhor Jesus no meio de 2 ou 3. Então, que quando a Assembleia toma uma decisão, ela está tomando essa decisão, né, pautada, né, por assim dizer, pelo Senhor, porque o Senhor delegou essa autoridade àqueles 2 ou 3, àquela Assembleia. Então, é muito importante que a gente sempre faça esses exercícios de pensamento, entendendo de que a Assembleia é uma autoridade outorgada por Deus para tomar decisões de ligar e de desligar. E que, inclusive, ela é falível. Então, isso tem que estar muito claro na cabeça de cada irmão. A Assembleia também é falível. E ela, inclusive, pode tomar uma decisão errada ao disciplinar ou ao colocar alguém, né, fora da comunhão. E a gente já precisa entender isso, que isso pode acontecer. Mas qual deve ser a atitude do cristão que quer agradar ao Senhor daquela Assembleia? Se humilhar, aceitar, orar, deixar que o Senhor, por assim dizer, o dono da Assembleia, a autoridade maior, resolva com a outra autoridade menor o erro que a outra autoridade menor possa ter cometido. Então a gente sempre tem que ter isso muito claro. E nós somos servos primeiro do Senhor. Depois, claro, somos irmãos e, por assim dizer, servos uns dos outros, uns ajudando aos outros em amor, mas é ao Senhor primeiro. Então, quando a gente tem o Senhor primeiro, e a palavra Senhor, ela não deve ser banalizada. Então, se ele é Senhor, é porque ele domina, e eu sou escravo dele. E se eu sou escravo dele, eu preciso aceitar o que ele disse na sua palavra. E ele delegou a autoridade a 2 ou 3 reunidos ao seu nome. Independente se vão acertar ou se vão errar ao tomar decisões acerca de disciplina. Então precisa ter isso muito claro, que para que na hora que aconteça, a gente possa estar no espírito correto da coisa. Porque do contrário, aí vem a grande fraqueza, como você bem falou, né? Estamos vivendo momentos bem difíceis, de muita fraqueza, e não era de se admirar. Era normal que isso viesse a acontecer. Se no início da igreja nós lemos aí nas cartas, como lá em Coríntios, né, quanta coisa já acontecia, quanto mais hoje, depois de 2000 anos, e que os apóstolos não estão mais, né, em nosso meio. Então, realmente, isso é de acontecer, e por isso a importância da lavagem da água da palavra, como você bem falou, para que a gente possa sempre entender quem é o Senhor, quem é o nosso Senhor. Fica à vontade, irmão Leônidas. Não, era mais uma pergunta. Como essa passagem de Timóteo aí, os irmãos falou que é sobre os presbíteros, realmente fala dos presbíteros no versículo 19, né? E aí eu até vi um pensamento que, como existem os presbíteros, né, aqueles que governam mais, assim, vamos ter mais tempo de assembleia, então eu creio que o inimigo também vai armar cilada, né? Por isso que no versículo 19 fala para não aceitar, vamos dizer, sem testemunha, né? Não aceitar a acusação contra os presbíteros sem ter 2 ou 3 testemunhas. E aí, pensando sem querer sair do assunto, mas já pensando que nesse ponto o inimigo ele pode colocar tropeço, né? Então, eu creio que aí tem o zelo também da Assembleia de não, às vezes, acusar um irmão erroneamente, né? Aí eu também pensei, só que tem uma passagem também em Atos, que Ananias e Safira, lá em Atos 5, eu vou até procurar aqui rapidão, que quando aconteceu aquele pecado ali para a morte, que teve o julgamento, toda a Assembleia ali teve temor também, né? Então ali não era, eles, eu não creio que ele seria presbítero no caso, mas eu trouxe esse pensamento porque, como o irmão semana passada comentou aí, que quando uma Assembleia algum irmão sofre uma disciplina na Assembleia, essa disciplina ela serve também para a Assembleia, né? Então, se o irmão estiver trazendo alguma falsa doutrina,
sobre qualquer coisa, então os outros irmãos já vai ficar atentos, né? Vai ter um certo temor naquilo. Então eu pensei nesse sentido também. Mas é só até aí. Mas se o irmão quiser ler, é Atos 5, agora eu estou caçando aqui o versículo, estou me perdendo. É Atos 5, versículo 11. Irmão. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. É uma, é uma forma que não tem de como nós devemos nos portar diante do Senhor e em assembleia. Então, essas coisas que nós lemos, que o irmão Leões trouxe em Atos, referente a Ananias e Safira, e sirva de exemplo para a gente não andar como eles andaram, né? Oi, irmão Nilton. É rapidinho, é aquela passagem de 1 Timóteo 5:20 que Leônidas falou, e sobre a cilada. Se puder botar aqui de novo, 1 Timóteo 5:20. Você pode repetir, irmão? Porque eu tive que dar uma saída aqui para... 1 Timóteo 5:20, que Leônidas tinha falado lá, e tocou no assunto sobre o cuidado por causa de ciladas. Aqui, pronto. Pode subir um pouquinho? É onde fala sobre os presbíteros. Aí, pronto. Olha a sabedoria de Deus aqui, ó. Quando tem assim, que trabalham na palavra do Senhor, né? E na doutrina. Esse I aí, ó, é adição, não é I ou. Quando você coloca I ou, aí a pessoa que está falando lá na frente pode estar falando sobre a palavra, mas não indo de encontro à sã doutrina. E isso engana. Então, por isso que vem a adição. Tanto na palavra que não toca em uma das circunstâncias da má doutrina, mal hierárquico e mal moral, que inclusive são, vamos dizer assim, bem mais extremos, a ponto de poder entrar na exclusão, né? Então, você pode, um presbítero pode falar alguma coisa na palavra que não venha de encontro à sã doutrina. E ele ali estaria errando e teria que ser disciplinado pela circunstância da palavra, não pela circunstância da má doutrina que ele não colocou. Então, aqui é como você estivesse colocando a circunstância de não só qualquer coisa na palavra que ele venha distorcer, alterar, mas também na doutrina. Então, é um somatório, não é uma alternatividade. Como poderia ter colocado também, eu entendo, palavra e na moral, numa moral, palavra e no hierárquico, porque pode acontecer isso também, entendeu? Só para lembrar, é cilada, tem que ter cuidado. Aí, ó,
Foi muito sábio o senhor. Na verdade, irmão, quando o irmão Leones trouxe essa passagem, eu tinha que começar do 17, né? E o irmão trouxe a partir do versículo 20. Aí, tanto que o irmão Isaac até ajudou aqui, né? Porque é algo específico, não é algo que esteja dentro do que nós estamos tratando, tá entendendo? Eu entendi, irmão Jefferson. Como o irmão Isaac tocou no assunto, o Leônidas foi lá, não era a situação, mas aí aproveitamos para poder é, fechar esse contexto que ele tinha Certo, dado raciocínio, entendeu? entendi. Vamos dar, se não, irmão, tiver algum pensamento, a gente pode dar continuidade aqui. Reuniões da Assembleia. As reuniões nesta segunda categoria têm um caráter diferente daquelas as quais nós chamamos de reuniões de Assembleia. A principal Está diferença... compartilhando a tela? Que eu não estou vendo, não. Oi? Obrigado, está na Bíblia, né? Para mim, tá. Ah, tá. Obrigado, irmão. Vou recomeçar aqui. As reuniões nesta segunda categoria têm um caráter diferente daquelas quais nós chamamos de reuniões de assembleia. A principal diferença é que estas reuniões são realizadas por responsáveis, irmãos dotados, em vez de ser sob a direta e espontânea direção do Espírito. Isso não quer dizer que o Espírito de Deus não seja necessário ou que não dependa-se dele nestas reuniões. Aqueles que falam deveriam ser cheios do Espírito, Efésios 5,18, e guiados pelo Espírito, Romanos 8,14. Vamos ver primeiro Efésios 5, 5,18. Efésios 5,18. Cinco, 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A próxima passagem é Romanos 8,14. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Reunião de leitura. O essencial para uma reunião de leitura da Bíblia é mencionado em 1 Timóteo 4,13, onde diz: persiste em ler, exorta e ensina. Perdão. Persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. O ler que Paulo fala aqui não é a leitura pessoal e privada da Escritura ou ministério.
mas daquela leitura bíblica pública das Escrituras quando os santos estão reunidos. Este era o costume da igreja primitiva se reunir para ouvir a leitura das Escrituras, Colossenses 4:16 e 1 Tessalonicenses 5:27. Vamos ver uma delas aqui. Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 5:27. Pelo Senhor, vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. O fato de Paulo ter incluído exortação e ensino indica que após as escrituras terem sido lidas em voz alta, havia a oportunidade para qualquer um que tivesse o dom da exortação ou de exposição da verdade fazer comentários para ajuda espiritual e compreensão dos santos. Isto é essencialmente o que é uma reunião de leitura da Bíblia. Isso era feito na igreja primitiva porque a maioria naquele tempo não tinha uma cópia das Escrituras. Era uma forma de todos ouvirem a palavra de Deus e obterem algum ministério útil. Também, alguns antigamente eram iletrados e não podiam ler mesmo que tivessem uma cópia das Escrituras. Além disso, essas ocasiões promoviam comunhão, abre aspas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, o que vemos em Atos 2:42. A reunião de leitura da Bíblia é ainda um maravilhoso meio de aprender a verdade. Dá um tempinho aqui, seu irmão. Tiver um pensamento. Paulo encorajava Timóteo a usar tais oportunidades para exercitar seu dom em exortação e ensino. Ele disse que definitivamente Timóteo tinha o dom para isso e para não negligenciar seu uso. Paulo também o lembrou de que ele tinha o suporte dos irmãos mais velhos, os anciãos, que haviam reconhecido o seu dom e haviam dado a ele a deixa de comunhão no uso do dom. Vemos no verso 14. Não deveríamos encorajar alguém dessa maneira, a menos que o tal tivesse o dom para ministrar a palavra. A pessoa pode embaraçar-se a si mesma e haverá pouco proveito espiritual para os santos.
Embora a reunião deva ser usada por aqueles aptos a ensinar, se não existir alguém presente com um dom específico para o ensino, os santos ainda podem nutrir-se. Se vários irmãos na reunião expressarem o que eles entendem em conexão com a passagem, em dependência do Senhor, ele vai dar algo aos santos, porque Deus sempre abençoa a leitura da sua palavra. Apocalipse 1:3. Já que a reunião de leitura hoje em dia é realizada segundo o caráter de uma reunião de assembleia, alguns acabaram pensando que ela pudesse estar incluída na primeira categoria, e talvez ela devesse. Mas os irmãos do século XIX a realizavam como um tempo para exposição pelos irmãos com dom, com perguntas e respostas, ocupavam grande parte da reunião. É importante a gente ler aqui Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Na verdade, irmãos, eu acabei de aprender algo novo, né? Porque quando eu lia esse versículo de Apocalipse, eu pensei que se tratava somente do livro de Apocalipse. Mas como o irmão trouxe no livro que nós estamos lendo, está se referindo a toda a palavra de Deus. Se é que eu entendi assim, irmãos. Está correto aí, irmãos? Basta a gente observar, qualquer outro pode fazer alguma correção, o tempo do verbo, não é? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Lê e ouvem as palavras da profecia. Então, aqui está sempre no presente, né? Ouvem. Então, vai cair para qualquer época. Quem tiver vivo e lê vai entender, ouvem, não no passado nem no futuro. Eles ouvem. Eles ouvem. Então, quem tiver naquele tempo vai estar inserido nesse contexto de espaço e tempo. E certamente está falando do livro de Apocalipse mesmo, desta profecia. Mas eu acredito que o irmão no livro lá pegou isso como um princípio, para mostrar que reunião de leitura também é importante, porque muitos podem achar que só ler, o bom mesmo é entender, é explicar e tal, é esmiuçar melhor, é detalhar tudo que está sendo dito, entender tudo que foi dito. E aí o escritor lá no livro está querendo trazer esse sentido de que é o que está na palavra, que só a questão da leitura da palavra de Deus, ela já é abençoada, porque é a palavra de Deus. Mas aí em Apocalipse, certamente, está se referindo somente às profecias de Apocalipse, no meu modo de entender. E aí ele usa só como princípio que toda a palavra de Deus é abençoada. Obrigado, Isaac. E a qualquer tempo. Pode a ficar. qualquer tempo. Pronto, então, eu que me equivoquei, o irmão trouxe aí um entendimento, fica até melhor
para a compreensão. Irmãos, já são 9h04. Assim, o Senhor permitindo, amanhã continuaremos com pregação para crentes. Vou estar aqui tirando a gravação, irmãos. O irmão colocou um versículo aí, acho que a gente podia ver antes, né? Dá tempo ainda. Obrigado, não vi não. 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a gente colocou aqui João 5,39. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ok, irmãos. Se eu permitindo, então, continuaremos amanhã, estudando aqui uma variedade de reuniões de Bruce Einstein, né, a partir da pregação para os crentes. O irmão Tiago também colocou aqui, Romanos 10:17, afirma que a fé vem pelo ouvir vem pela palavra de Deus, né? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Certo que sim, está aqui tirando a gravação.